Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Temos em mãos um documento que, ao mesmo tempo, um manual de instruções, uma declaração de missão e, de certa forma, a biografia de uma nação. Vamos mergulhar na lei fundamental da Hungria, a Constituição que eles adotaram em 2011. A nossa fonte é o próprio texto e a missão é entender os pilares que definem o Estado húngaro moderno, seus valores e como ele se enxerga no mundo. É uma ótima forma de colocar. Uma constituição é tipo o código-fonte de um país, né? Exato. Ela não só dita as regras do jogo político, mas também revela a alma de uma nação, suas aspirações, seus medos, sua memória. E este documento, em particular, começa de um jeito que já te força a prestar atenção. Não é nada convencional. Com certeza não. Ok, vamos mergulhar nisso. O documento não abre com artigos secos sobre a estrutura do governo. Ele começa com uma seção chamada Credo Nacional, e é quase um poema. A primeira linha é uma oração. Deus abençoe os húngaros. Isso já estabelece um tom muito claro desde o início. E essa é a primeira grande pista, né? O que é fascinante aqui é a fusão imediata entre identidade nacional, história e fé. Logo em seguida, o texto declara orgulho no rei Santo Estevão por ter colocado a Hungria sobre bases sólidas e a ter tornado parte da Europa cristã 1000 anos atrás. Isso é radicalmente diferente da maioria das constituições europeias, que tendem a ser documentos mais seculares, processuais. Aqui, a Hungria está fazendo uma declaração de alma antes de fazer uma declaração de lei. É uma afirmação de identidade muito forte. Muito. E ela continua. O credo menciona o orgulho nos antepassados que lutaram pela sobrevivência, liberdade e independência do nosso país. E tem uma frase que se destaca. Reconhecemos o papel do cristianismo na preservação da nação. Eles não dizem que a Hungria tem muitos cristãos. Eles dizem que o cristianismo salvou a nação. Exato. A escolha de palavras é deliberada e poderosa. Ao fazer isso, o documento estabelece uma narrativa. A Hungria não é apenas um Estado que existe hoje. Ela é herdeira de uma missão histórica, forjada em batalhas, unida por uma herança cultural e religiosa específica. Isso funciona como uma lente, sabe? Para ler todo o resto da Constituição. E essa definição de nós não para por aí. O texto define os quadros mais importantes da nossa coexistência como sendo a família e a nação. E os valores fundamentais como lealdade, fé e amor. E tem um ponto que me chamou muito a atenção, que é a responsabilidade explícita pelo destino dos húngaros que vivem fora das fronteiras do país. Esse ponto é crucial. O artigo D, que trata disso, está dizendo que a nação húngara transcende as fronteiras geográficas do Estado húngaro. É uma declaração de unidade étnica e cultural com implicações enormes na política externa, especialmente com países vizinhos que têm minorias húngaras. Certo. Basicamente, a Constituição dá ao governo o mandato de agir em nome de pessoas que nem são sociodãs, mas que são parte da nação. Exatamente isso. Ok, esse preâmbulo é muito poderoso, quase místico. Mas como essa visão se traduz em leis concretas? Como o Estado funciona no dia a dia? Define a Hungria como um Estado de direito independente e democrático, uma república. O artigo C consagra a separação de poderes. Certo, separação de poderes, Estado de Direito, isso soa como a cartilha de qualquer democracia moderna. Tem algo aqui, mesmo nessas definições básicas, que já aponta para a direção mais particular que o resto do documento toma. Interessante você perguntar. Na superfície, não. Mas o detalhe aparece na relação com o mundo exterior, especificamente com a União Europeia. O artigo E permite que a Hungria exerça certas competências junto com outros Estados-membros, o que é o básico da UE. Mas tem uma ressalva bem importante. E aqui o negócio fica realmente interessante. A ressalva diz que essa cooperação com a UE não pode limitar o direito inalienável da Hungria de dispor sobre sua integridade territorial, população, forma de governo e estrutura estatal. Em outras palavras, eles estão dizendo, nós jogamos o jogo da UE, mas se uma regra de Bruxelas mexer com o nosso núcleo soberano, a nossa Constituição prevalece. Na prática, isso cria um cabo de guerra constante, né? De um lado você tem as regras da União Europeia e do outro a Hungria dizendo, até aqui vocês vêm, daqui não passam.
A própria lei fundamental cria esse mecanismo de defesa constitucional para proteger o que ela define como a identidade do Estado. É uma das fontes de atrito mais significativas entre Budapeste e Bruxelas. Faz tudo sentido. Então vamos para a seção liberdade e responsabilidade. É aqui que aqueles valores do credo parecem realmente virar lei. Começa bem, dizendo que a dignidade humana é inviolável. Mas logo no artigo 2º vem algo muito específico. A vida do feto será protegida desde a concepção. E colocar isso na Constituição é uma declaração legal e moral fortíssima. Não é uma lei comum que pode ser alterada por uma maioria no parlamento. Ao codificar isso na lei mais alta, a Constituição ancora uma posição definida sobre uma questão filosófica na identidade do Estado, tira o debate da esfera política cotidiana e o transforma num princípio constitucional. E as definições específicas continuam. Peraí. Eles definem na Constituição que a mãe é uma mulher, o pai é um homem? Sim. Por que sentiriam a necessidade de colocar algo tão explícito na lei fundamental do país? Essa é uma excelente pergunta. O artigo L, que também protege o casamento como a união vitalícia entre um homem e uma mulher. E a família como a base para a sobrevivência da nação. Isso. Esse artigo é um exemplo perfeito da Constituição agindo de forma preventiva, sabe? Ela está codificando uma visão social específica num momento de grandes mudanças de costumes e leis na Europa. É uma tentativa de blindar essa visão contra futuras contestações legais ou mudanças sociais. E essa ideia de moldar a sociedade continua na educação, né? O artigo 16 afirma que as crianças têm direito a uma educação de acordo com o sistema de valores baseado na identidade constitucional e na cultura cristã da nossa pátria. Sim, e isso conecta a sala de aula diretamente à narrativa de identidade que a gente viu no preâmbulo. A educação aqui não é vista como um campo neutro. É apresentada como uma ferramenta essencial para transmitir e preservar os valores que a Constituição considera fundamentais. Outro ponto que me saltou aos olhos foi o artigo 14, que proíbe o assentamento de populações estrangeiras no território húngaro. Isso parece uma declaração extremamente forte. Exatamente. Isso se conecta diretamente àquela definição de nação do credo. A Constituição está criando uma barreira legal e explícita para proteger uma identidade étnico-cultural que ela considera fundamental. É uma resposta direta às crises migratórias na Europa e um dos pontos mais controversos do documento no cenário internacional. E não para na ideologia. Vai até para deveres familiares muito concretos. O que me diz do artigo 16, que estabelece que os filhos maiores de idade são obrigados a cuidar dos seus pais necessitados. Isso virou um dever constitucional. Isso é fascinante. Eleva um dever moral tradicional ao nível de um mandato constitucional. Ao fazer isso, o Estado reforça a centralidade da família como a principal rede de segurança social. A mensagem implícita é que o primeiro responsável pelo bem-estar de um indivíduo não é o Estado, mas a família. E, por fim, algo que parece mais pragmático, mas que se encaixa nessa visão de ordem. O artigo 22 proíbe residir em um espaço público como modo de vida, claramente voltado para a questão do sem-teto. Como isso se encaixa nessa visão toda? Isso se conecta a uma visão específica de ordem pública e responsabilidade. Dentro da lógica do documento, a liberdade individual tem limites. E um desses limites é a manutenção de um certo padrão de ordem no espaço comunitário. É a tradução de um valor abstrato numa regra muito concreta e, claro, controversa. É impressionante como todos esses pontos se amarram. Mas há outro tema recorrente, o acerto de contas com o século XX. A Constituição é muito explícita ao declarar a Constituição Comunista de 1949 como inválida, descrevendo-a como a base de um regime tirânico. É uma ruptura total. Sim, é um ato de repúdio histórico, mas vai muito além do simbólico. O artigo U não se contenta em validar a Constituição antiga. Ele rotula o Partido Socialista dos Trabalhadores Húngaros e seus predecessores como organizações criminosas.
E aí, ele detalha uma lista de acusações que parece um processo judicial. A lista é de arrepiar. Inclui a liquidação da tentativa democrática, com ajuda militar soviética, a subordinação da economia a interesses estrangeiros. E a destruição sistemática dos valores da tradição civilizacional europeia. Exato. E também crimes específicos como assassinato, prisão ilegal, tortura. É uma condenação inequívoca. E o que é crucial é que este artigo tem consequências legais diretas. Ele estabelece que não há prescrição para esses crimes, ou seja, eles podem ser julgados a qualquer momento, e cria um Comitê de Memória Nacional com a tarefa de investigar o regime. A Constituição não apenas rejeita o passado, ela estabelece um quadro legal permanente para responsabilização histórica. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Ao final da leitura, a Lei Fundamental da Hungria surge não como um documento técnico, mas como um projeto profundamente ideológico. Ela define a nação através de uma identidade muito específica, enraizada na história, na fé cristã, na família tradicional. Exato. E ela equilibra direitos individuais com deveres comunitários muito fortes, além de fazer essa ruptura decisiva com o passado totalitário. É um exemplo fascinante, né? Muito. De como uma nação moderna pode usar sua Constituição não só para organizar o governo, mas para codificar uma narrativa cultural e histórica muito particular como a base da sua existência. Não é um documento neutro que busca apenas arbitrar disputas, é uma declaração de identidade. Ele define ativamente quem nós somos, o que valorizamos e onde traçamos nossas linhas vermelhas. Isso nos deixa com uma reflexão final. A Constituição traça um projeto muito claro para o futuro, tentando unificar o povo em torno de uma identidade compartilhada, uma memória histórica específica. A questão que fica é: como um documento que busca consolidar e proteger uma identidade tão particular dialoga com as realidades de um mundo cada vez mais conectado, diverso e em constante mudança?